Bom, olá a todos. Bem-vindos a mais um webinar da série de webinars da Ignition One. Estamos aqui nos estúdios de webinar da Ignition One. E com uma turma legal, a gente vai falar de website personalization ou automação de marketing. É a mesma coisa, viu, gente? Automação de marketing é o nome mais conhecido no mercado e que vem do inglês de marketing automation. E algumas empresas chamam de website personalization, como a minha empresa. O problema é que ninguém reconhece muito esse nome aí no website personalization. Então vamos falar de automação de marketing, que é um nome mais conhecido, né? Eu estou aqui com a Roberta Mello e o Guilherme Carneiro, que são dois Senior Account Managers da Ignition, especializados em automação, e são eles que atendem nossos clientes de automação, como GM, Fiat, Banco Itaú, XP Investimentos. Um beijo para o nosso querido cliente XP Investimentos. A gente vai botar no ar a automação já já. E outros, enfim, Renault, Citroën, Jaguar, Land Rover, Peugeot, vários clientes de automação no Brasil rodando a nossa plataforma. E a gente vai falar de automação em geral, não só da Ignition, mas de uma maneira geral. O intuito não é vender a Ignition, mas isso vai no pacote, obviamente, porque eu conheço mais a automação da Ignition, então a gente tem que falar mais da Ignition. Mas, de uma maneira geral, eu sempre digo que, para mim, a automação é um dos esforços de maior efetividade dentro do marketing digital. Ele realmente é um dos que mais converte, até porque ele está na boca do gol, como falou o Guilherme agora. Ele está lá. Basicamente, a automação se dá dentro dos ambientes online da marca, né? Então, trabalhando já com os usuários que já estão no funil de venda. Então, é uma otimização desse funil de venda. Fazer com que os usuários adentrem o funil mais rapidamente e gerem leads, gerem conversões. Na maior parte das vezes leads, mas também tem as empresas de e-commerce, que aí a conversão é a venda final, certo? Então, deixa eu trocar de página aqui. Não funcionou. Eu tenho aqui a Mariana Moroni, como sempre, minha fiel escudeira, toma conta do marketing na Ignition One. E o Drake, ou o Dark, que é nosso querido, que preparou esses slides. Então, sempre que eu reclamar do slide, a culpa é do Drake. Então, por exemplo, não está passando. Passou, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir... Vamos lá na tela Vamos explicar a alma da automação, né? Como a alma de todo... Deixa eu trocar de tela aqui. A alma de todo... Toda vez que eu faço Deixa pra lá. Toda vez que eu faço um webinar, aparece um negócio aqui dizendo ensaio. Eu tenho uma banda, eu sou baterista, né? E eu estou perdendo meu ensaio, mas não estou perdendo, estou investindo no marketing digital. Voltando, a automação. E a alma da automação como do marketing digital é um algoritmo de behavior targeting, certo? Eu preciso entender dois principais elementos do usuário. Quais são os produtos de interesse desse usuário? E dois, que a Ignition se baseia bastante nisso, para todas as ações em todos os canais, incluindo automação, quanto é esse interesse, né? E de acordo com esse quanto é esse interesse, qual é a propensão de conversão de cada usuário, eu vou acioná-lo. Em mídia, por exemplo, eu vou pagar mais ou menos. Em automação, eu vou direcionar diferentes campanhas ou ações para esses usuários de acordo com o seu nível de score, que a gente chama de score, é uma pontuação que reflete a propensão de conversão desse usuário. Vamos dizer de 0 a 1000, 0, esse usuário não tem nenhuma possibilidade de converter ainda, ele está iniciando no funil. Em 1000, esse usuário já voltou ao site diversas vezes, já se aprofundou num produto e está pronto para uma conversão, só precisa de um último incentivo, vamos dizer assim, para converter. Gui, você me ajuda a mostrar essa... Eu já estou aqui, não, deixa eu achar aqui. Vou botar o que você falou, que é o demo. Aqui tem vários clientes da gente. Demo alto. Ok. Demo alto é legal. Então tá.
Mariana, funcionando tudo certo aí? Tudo certo. Tá. Então, ok, estou fazendo loading. Isso aqui é um mix de todos os nossos clientes de auto, então a gente não precisa abrir um cliente específico, o que não é nunca uma boa coisa para se fazer, obviamente. Então fica um apanhado, né, de todos os. Mas eu explico. Deixa eu estar loading os visitors em tempo real. Ok. Então, vamos levar em consideração que esse site específico dessa marca de automóveis, pode ser GM, Fiat, Volkswagen, enfim, tem nesse momento 1.155 usuários. A gente está fazendo uma amostragem limitada desse número de usuários que está online no site da marca. Aqui mais embaixo, essas colunas representam os diversos produtos dessa marca. No caso de automóvel, né? Seriam os automóveis, financiamento, serviços e os diversos modelos de automóveis. E cada bolinha dessa que vocês estão olhando é um usuário no site, nesse exato momento, em tempo real. É uma representação do algoritmo identificando esses usuários em duas principais frentes. Qual é o produto de interesse? Você vê a bolinha as bolinhas verdes estão na coluna desse SUV, que é o que? Caminhonete? Utilitários, né? Utilitários. E, segunda coisa, qual é a propensão desse usuário? Isso é representado pelo tamanho da bolinha e pela localização nesse funil. Então, essas bolinhas aqui em cima têm uma propensão essas bolinhas, esses usuários, né? Tem uma propensão bastante pequena de conversão. Inclusive, essa linha amarela aqui é um threshold que o algoritmo determina depois de algumas semanas aprendendo esse ambiente específico e esses usuários desse ambiente específico, ele determina um threshold que diz o seguinte: desse threshold para cima, esses usuários não têm a menor possibilidade de converter. Não adianta impactar eles, gastar dinheiro com mídia, com eles fora do site, com remarketing, etc. Do threshold para baixo, esses usuários começam a ter realmente propensão à conversão e a plataforma entra em ação, né, com ações automatizadas de marketing. Essas linhas tracejadas em torno desses aqui, por exemplo, esses usuários estão sendo impactados nesse exato momento, com algum tipo de comunicação personalizada para ele, com o assunto de interesse dele, dando aquele último incentivo necessário para que ele converta, né? Esse threshold, na verdade, ele muda um pouquinho de coluna para coluna, mas graficamente a gente bota uma linha reta aqui. Ó, e aqui embaixo são as conversões incrementais, né? Leads incrementais que vão virar vendas incrementais para as marcas, né? Para essa marca de automóveis. Quer seguir? Sim. Quer mostrar? Mostra o que a gente sabe de cada usuário. Bom, essa tela das bolinhas é a nossa menina dos olhos, né, digamos. Aqui a gente consegue entender exatamente, olhando em cada usuário, qual é o nível de engajamento dele. Então a gente tem aqui um usuário bem engajado, né, com 267 de score, eles começam no zero, como o Gali falou, lá em cima. E à medida que vão descendo, vão acumulando score, até chegarem no momento ideal de conversão, receberem a interação correta, no momento correto, né, e converterem. Aqui, se a gente clicar aqui, a gente tem todos os produtos de interesse dele. Então a gente vê aqui que ele tem 94% de interesse em SUVs e 6% de interesse em outros produtos. Esse é um usuário que tem é bem definido o interesse dele. Sim, o interesse dele está bem destacado ali para SUV, né? Então, se a gente quiser converter ele, a gente vai ter que mostrar uma interação para SUV. Aqui a gente tem uma linha do tempo dele. Quais foram as últimas vezes que ele visitou o site, desde a primeira vez que a gente começou a monitorar ele. Então, aqui no começo, essa foi a primeira vez que ele entrou, navegou com 0, saiu com 210, ele passou 2 dias fora do site, 2 dias depois ele voltou com score 189, então a ferramenta já entende que o score dele não é o mesmo de quando ele saiu da última vez. Recência. A recência. E por aí vai. E a gente consegue entender exatamente qual era o produto de interesse dele em cada uma dessas conversões. A gente consegue também fazer atribuição a partir
desses gráficos. Então a gente consegue entender da onde ele veio, a partir do delta, né, desses scores aqui, a gente consegue entender quanto cada um desses impactos que ele recebeu foi relevante, né, para a construção do score dele, no engajamento dele. E isso, claro, dá munição para você direcionar o seu investimento em marketing, né, em marketing digital. Então, por exemplo, se a gente percebe que é display que está gerando maior aumento de score aqui, talvez seja interessante a gente direcionar um pouco mais para display. Ou, enfim, qualquer uma que seja as ações que a gente esteja fazendo no momento. Aqui tem as diversas formas de interação que a gente pode fazer, mas eu vou deixar para você falar disso daqui a pouquinho, tá? Sim. Então, esse é o centro bem da verdade, esse é o centro do marketing programático, né? É um simples algoritmo de behavior target, que não é tão simples assim, porque esse, por exemplo, leva em consideração mais de 100 elementos, né, para poder chegar a essas conclusões que ele chega de engajamento, quanto a esse engajamento, de scoring, né, e de produto de interesse. Recência, frequência, preço do produto, navegação e por aí vai, né? São mais de 100 elementos. Uma pergunta, vocês querem responder agora? Podemos. O Marcelo perguntou na tela das bolinhas por que os visitantes têm pouca possibilidade de conversão, as bolinhas pequenas. Porque o algoritmo, a partir da observação desse usuário, que a gente está fazendo, não só da navegação dele, mas também fora, impactos de mídia, quando eu estou fazendo tracking, quando a gente está fazendo tracking disso, palavra-chave que ele foi impactado, tudo isso é levado em consideração. Óbvio que a navegação dele tem algoritmos de behavior target que só levam em consideração isso. Vê a última página que o usuário navegou e determina que aquele é o produto de interesse dele e impacta com remarketing. Tem uma grande empresa de remarketing, por exemplo, que é basicamente isso. Né? Esse algoritmo vai mais fundo, porque ele não só determina o produto de interesse a partir de navegação, etc., como também determina o engajamento. O engajamento depende de vários fatores. Óbvio que navegação é fundamental, mas frequência, quantas vezes ele voltou ao site? Recência. Se ele leva 10 dias entre uma visita e outra, ele não está tão engajado assim, né? O score dele vai ser mais baixo. Tanto que se ele sai de uma visita em que ele vai embora do site, não converte com um score de 200, ele leva 15 dias para voltar, quando ele voltar, o algoritmo abaixou o score dele para 150, por exemplo, né? Mas a recência é muito importante também. E, óbvio, o aprofundamento desse usuário num produto específico. Se ele entrou, foi ver fotos, fez... enfim, o algoritmo basicamente está observando o funil de conversão. Se ele vai mais fundo no funil, o score dele sobe. Se ele vai para uma página de simulação de financiamento, o score dele sobe muito, certo? Ele já está em outro estágio de compra. Então, é essa observação que o algoritmo está fazendo. Basicamente, quando a gente inicia um trabalho com uma marca, a gente bota uma tag em todas as páginas dos ambientes online da marca. Então, a gente está observando esses usuários em todos os ambientes, toda a sua trajetória do zero, da primeira vez que ele entra em contato com a marca, o que a gente viu isso, pelo menos, até a conversão e beyond, né? Depois continua, porque ele vai converter de novo. No caso de carro, são 4 anos ou 3 anos, mas é importante continuar o tracking desse usuário para que ele continue um cliente da marca. É isso, é um algoritmo de behavior targeting. Behavioral targeting, né? Quer dizer, targeting de comportamento, basicamente. Então, essa é a base de qualquer ativação do marketing programático, mas para automação é fundamental. E essa tela aqui é bem explicativa de automação mesmo, né, de marketing, da nossa automação de marketing. Deixa eu inserir a automação numa historinha que a gente conta, que o Drake colocou aqui divinamente bem, com fotos bonitas, inclusive, que é a história da Lucy. Essa história da Lucy, ela ficou famosa na Ignition porque a Lucy, na verdade, era uma funcionária da Ignition de Londres. E quando ela entrou, ela tinha um carro... E Londres é um escritório que tinha um relacionamento com a GM, que tem ainda, enfim,
A GM trabalha com a gente em mais 70 países, né? Pra você ter uma ideia. A gente tem mais de 10 anos de relacionamento com a GM, uma das marcas de autos que a gente trabalha. E na Inglaterra, nessa época, eles estavam fazendo campanhas de search, display, a utilização da plataforma era bastante extensa pela GM. Portanto, quando ela entrou, ela tinha um carro novinho da GM, a gente fez a história pregressa disso, né, de como ela comprou esse carro, e a gente identificou que tem uma historinha aí da Ignition One impactando a Lucy e no final convertendo. E tem bastante automação nesses impactos. Então, eu vou contar rápido isso para não me estender, mas eu acho que dá uma visão geral, primeiro, do que é uma plataforma integrada de marketing digital, e segundo, como que a automação se integra dentro dos seus outros esforços de marketing digital. Eu só queria fazer um adendo rápido. Eu costumo falar que eu acho que, talvez seja óbvio que eu vou falar, mas as ações, quando são integradas em marketing digital, elas têm muito mais poder. Mas integrar, só quero dizer, é quando realmente você consegue identificar que é o mesmo usuário nos diversos canais, né? Os hubs trazem essa possibilidade agora. A Ignition não é o único hub, tem vários outros, tem Adobe, tem Oracle, tem vários outros. Mas como todos os canais são integrados numa única plataforma, eu consigo fazer essa identificação de todos os canais que eu impactei, um indivíduo, de que aquele indivíduo é o mesmo, né, que foi impactado por search, display, automação dentro do site, etc, etc. Então a integração de ações é fundamental. E a automação, principalmente, eu estava fazendo uma crítica recentemente a remarketing, um remarketing tradicional, em que ele, trabalhando sozinho, eu considero um pouco burro, para falar a verdade, hoje em dia, porque ele, na verdade, ele tenta trazer o usuário de volta para a mesma página que o usuário acabou de sair, né? Assim, sem nenhuma inteligência mais do que isso. Mas, por exemplo, se você tem isso integrado com a automação, na hora que o usuário entra no site, a plataforma de automação pode identificar esse usuário e entregar uma mensagem diferenciada e personalizada, quer dizer, nem que seja um desconto diferenciado, porque a gente já sabe que esse usuário está voltando com nível X de engajamento, etc. Mas essa integração, automação e, por exemplo, display e marketing é muito poderoso, ou qualquer integração com automação. De uma maneira geral, a gente tenta trazer o usuário para dentro do site da marca, porque é ali que ele vai converter, certo? Se o site da marca tem uma tecnologia de automação, a gente optimiza essas conversões de uma forma absurda, é óbvio, né? Então vamos lá, esse foi um adendo não tão rápido, mas vamos à Lucy. Então a Lucy, só para exemplificar, ela está na internet, certo? Ela tem diversos perfis, etc. Tal, e ela queria comprar um carro. Assim começa a história da Lucy. Ela precisava comprar um carro porque ela ia começar a universidade em Londres e precisava de um carro para se locomover. E ela precisava de um carro simples, de cidade, barato. Enfim, então está pensando em comprar um carro. E aí a primeira coisa que ela faz é ela entra com um query lá no Google, começa por aí a trajetória dela. Ela bota lá um carro de cidade, barato, e a Ignition nessa época ela tomava conta das campanhas de link patrocinado da GM, o Vauxhall aqui é GM Inglaterra, tá? E a plataforma entrega um link patrocinado para ela, ela clica e entra no site. Quando ela entra no site, ela é cucada, certo? A plataforma começa a entender, identificou ela, né? Ela entra com score 0, ela iniciou a trajetória dela. Ela olha o site, enfim, olha o Corsa, se aprofunda, mas não converte e sai com um score de 80. A gente teve uma mudança de 80 pontos nesse score. Quer dizer, o engajamento dela foi de 80 pontos nesse primeiro rodada, né? Só fazendo um paralelo com a tela das bolinhas, nesse momento a Lucy é uma bolinha pequenininha lá em cima do funil de conversão da tela das bolinhas, né? Então, a partir do momento que ela entra, ela é identificada, ela já aparece lá na nossa tela das bolinhas e ela vai navegando e a bolinha dela vai descendo e crescendo. Então, enfim, a verdade é que a marca perdeu ela foi embora do site, não converteu. Mas é bastante comum isso se tratando de um carro, né? Assim, as pessoas, nesse produto específico, as pessoas voltam várias vezes antes de uma decisão.
foi embora. Alguns dias depois, ela está no Facebook, ela é impactada por um remarketing dentro do Facebook, né, o FBX do Facebook, pela Ignition, e a gente traz essa pessoa, a Lucy de volta para dentro do site da GM. Só que quando ela chega no site da GM, a plataforma identifica que é a Lucy. Eu não tenho o nome dela, mas eu tenho o engajamento e tenho produtos de interesse. Então eu posso entregar eu posso personalizar a página. Eu posso entregá-la em outro lugar do funil até, se eu quiser. Se eu tiver assim determinado campanhas para isso, né? Pessoas com score acima de tanto, leve-a para a página tal, enfim, pode ser bastante criativo nisso. Mas o mais importante é que aqui eu tenho uma oportunidade de entregar uma mensagem personalizada para ela através de automação. Pois bem, ela vai para a página de Car Configurator aqui, olhar mais o produto, se aprofundar. A dela caiu quando ela entrou, porque passou alguns dias, então a plataforma entendeu que caiu o engajamento dela pela recência, né, entre uma entrada e outra. Ela olha o carro, mas de novo ela vai embora e não converte. Nessa rodada o engajamento dela não foi tão grande, foi de 25. Isso aqui tá certo? Não, 125. 125, tá bom. Então foi bem grande. Mas, como eu disse, a culpa é sempre do Drake. 125 a mudança. Você está num site qualquer, na internet, e através de remarketing, real-time bidding, através de exchanges, a exchange avisa a gente que a luz chegou em algum site, que está na rede do exchange, e pergunta se a gente quer comprar uma impressão, né, quer bidar, e a gente bida, a gente ganha, a gente monta dinamicamente esse banner com o produto de interesse da Lucy, e finalmente a Lucy vê esse banner no site que ela estava. Ela acha incrível isso e quando não enche o saco o remarketing pode até funcionar, né? Quando enche o saco não funciona. Mas ela dessa vez ela achou legal, clicou e voltou. Então a gente fez um remarketing nela com um display, ela volta para o site. De novo, a gente monta ou personaliza esse site para ela, joga ela mais profundamente no funil, já para uma coisa de financiamento aqui, de testar financiamento, né? E ela faz isso, ela olha como é que seria o financiamento, etc. Tal. Deixa eu ver o que acontece. Ela não converte. A Lucy realmente foi bastante insistente, difícil para converter, mas a gente conseguiu. Isso é normal num caso. Se fosse um liquidificador, não seria assim, obviamente. E ela teve uma diferença de engajamento nesta rodada de 99 pontos. Então, ela sai de novo. Isso aqui é um e-mail, né? Tá bom. Então ela recebe. Nesse meio tempo, tem outra coisa que a gente pode fazer com automação, que é muito interessante, que é uma integração com o CRM da marca. Então, todos os dados que eu tenho de navegação e de engajamento, de produto de interesse, eu junto com os dados de CRM, os dados que a gente chama de PII, Personally Identifiable Information. Dados que a gente identifica o usuário pessoalmente, como nome, telefone, e-mail, endereço, são dados de CRM. Então eu integro esses dois databases e o profile da Lucy passa a contar e ser alimentado em tempo real, o dia inteiro, o tempo todo, com dados de navegação e de engajamento, etc. E dados de CRM também, né? Então, sabendo o e-mail dela e cruzando esses dois databases, eu tenho um e-mail, eu posso disparar um e-mail marketing segmentado. E a Lucy receberá um e-mail com o produto de interesse dela, que é o Corsa, né, especificamente. Ela clica nesse e-mail, que é uma promoção, e volta para o site. Quer dizer, eu fiz um remarketing, um retargeting com o e-mail, né? No caso, eu trouxe ela de volta para... E aí eu já jogo ela na página final, a automação de novo, coloca ali no último estágio de conversão do funil e ela converte, finalmente. Ela não converte? Não, converte.
Então essa historinha foi a historinha que a gente fez de pregressa da Lúcia, como é que ela foi impactada diversas vezes, e normalmente em marketing digital é exatamente isso. A gente é impactado por comunicação ou publicidade diversas vezes até que a gente tome a decisão de uma conversão. E o interessante do marketing digital ou programático é que a gente pode mensurar toda essa história, saber exatamente quais foram os impactos e quanto cada impacto desse, ou cada canal do marketing digital, contribuiu para a conversão da Lucy, por exemplo. Isso a gente chama de atribuição, e a atribuição feita num hub integrado é muito mais fácil, porque eu deduplico, né? Por exemplo, se eu for puxar as informações de display separado de e-mail marketing patrocinado, cada um deles impactou e ela converteu. Seriam 3 conversões. Eu preciso deduplicar isso, porque na verdade foi uma conversão só. A luz foi impactada por todos os canais, mas a conversão foi uma só. Então a plataforma faz isso automaticamente numa atribuição. E essa historinha mostra um pouquinho o que é um DMP, né? Por conta da organização de dados. Isso aqui é uma representação de um hub nos conceitos modernos de hub hoje em dia, que a Gartner trouxe para o mercado e que tem alguns hubs no mercado hoje em dia, que é basicamente a organização dos dados no centro, que é um DMP, uma plataforma de gerenciamento de dados. Um DMP, full DMP real, é a organização de dados anônimos, que é dados de mídia, dados non-PII, que não tem informações personalizadas do indivíduo. São basicamente produtos de interesse, navegação, engajamento, essas coisas. E dados de CRM. Isso é um DMP full, né? Então eu tenho um profile unificado para cada cliente, sendo alimentado por todos por dados gerados por todos os canais em volta, e todas as ações que você pode fazer. E um hub consegue cuspir ou segmentar ou entregar clusters para que você ative isso nos diversos canais digitais, como canais offline também, né? Telefones daquele indivíduo que tem um produto de interesse em comum, e eu posso mandar esses leads para um telemarketing e tal. Enfim, isso é um hub no conceito moderno de marketing programático. E automação, obviamente, é uma peça-chave, mas faz parte dessa plataforma inteira, né? Nunca se deve usar uma coisa sem pensar no todo. O mais importante é que o indivíduo esteja no centro e eu esteja fazendo tracking, cross-device tracking. Se o seu parceiro de tecnologia já tem essa tecnologia para identificar o usuário em mobile também, mas que eu consiga fazer esse tracking do zero até a conversão de cada usuário. Eu vou tirar isso tudo e vamos para... Guilherme, entrego para você. Ok, obrigado. Bom, então vamos falar um pouquinho do que exatamente na prática é automação, né? Automação de marketing. A automação de marketing, na nossa plataforma, ela começa novamente dentro daquela tela das bolinhas, né? Lá é o nosso cérebro, nossa alma, é lá que a gente consegue entender o interesse de cada um, entender o engajamento, como a gente já falou. Então, tudo gira em torno do nosso algoritmo e da nossa tela das bolinhas. Qual é a parte interessante? A parte interessante de automação é que a gente está jogando com o usuário no nosso site. Então, ele vai estar na nossa casa, ele vai estar disposto a converter ou a conhecer um pouco mais, a receber nossos estímulos, né? Ele vai estar procurando por estímulos nossos. E é a obrigação nossa entender o momento certo para oferecer a interação certa para aquela pessoa certa. Então, alguns exemplos do que a gente pode fazer, né? A gente tem, por exemplo, cupons direcionados de desconto. A gente entendendo o produto de interesse daquela pessoa, a gente consegue direcionar um cupom de voucher exclusivo para aquela pessoa, para aquele produto. Então, por exemplo, se ela já está disposta ou predisposta a buscar uma geladeira e a gente dá um empurrãozinho final ali, é muito difícil da conversão não acontecer. As aplicações e possibilidades, né,
tendo essa informação do produto de interesse são imensas, né? A gente, por exemplo, identificando, sei lá, que a pessoa quer um livro ou um volume específico de um livro, a gente pode oferecer talvez a série inteira de livros, né, para aquela pessoa com desconto. Então, você consegue pensar em possibilidades em cima de automação de marketing que são ilimitadas, né? Cabe só a nossa criatividade. A gente tem geração otimizada de leads, por exemplo. A gente entendendo que uma pessoa está mais engajada e que está mais predisposta a comprar, e a gente conseguir o lead dessa pessoa, conseguir gerar um lead a partir dessa pessoa, conseguir o contato dela, a gente já sabe como conversar com ela, a gente já sabe qual é o produto de interesse dela para focar a conversa, para direcionar a conversa e facilitar a abordagem, né? Já cria uma empatia com a pessoa ali na hora. Então, é muito interessante. Então, com a automação, a gente tem a possibilidade de que boas ofertas se tornem ofertas imperdíveis, né? A gente entendendo que uma pessoa quer aquele produto e a gente oferece aquele produto que ela já quer com um estímulo a mais, aquela oferta que já era boa para aquela pessoa acaba ficando praticamente irresistível, né? Então, interessante. E a quantidade, o valor que você vai dar de desconto para essa pessoa pode ser muito e pode ser pouco também, sabe? Se a gente já sabe que a pessoa já está a fim de comprar aquele produto, já deve ter procurado em vários lugares por aquele produto, talvez se você oferecer R$ 40 de desconto que seja para aquela pessoa, já é suficiente para ela falar, não, vou fechar isso aqui agora com esse site, porque, não sei, já me satisfaz e, pô, com um descontinho a mais, melhor ainda, né? Bom, aí a gente pode também ir seguindo, pós-compra, então a gente identifica que a pessoa comprou um utensílio de cozinha, por exemplo, ela pode estar montando a casa dela. Então, se ela comprou uma cozinha, uma geladeira, por exemplo, ela pode estar querendo um fogão também. Então, se você oferecendo 5% de desconto em um produto daquele meio, né, daquela linha de produtos, a probabilidade de conversão é muito maior do que você tentar impactar de uma forma cega. Bom, a Roberta vai falar agora um pouquinho de personalização de conteúdo. Roberta, passo para você agora. Obrigada. Personalização de conteúdo, como o Gali até já tinha comentado antes. Deixa eu interromper só uma coisa. A Roberta foi uma das pessoas que me ensinou que automação de marketing tem um escopo de projeto bem diferente é óbvio que eu vou falar, né? Mas, enfim, de mídia, por exemplo, de display, etc. Automação de marketing é gerência de projeto, né? A implementação disso é mais demorada, é mais longa. E eu só queria falar essa introdução para você, que você me ensinou isso, né? Que precisa de gerência de projeto e precisa de gerentes de projeto para a implementação de automação, né? A certificação PMP, essas coisas que vocês têm. Só complementando até o que o Gali está falando agora, porque assim, a automação, ela não é só uma implementação simples, ela é um projeto, na verdade. Então, assim, todos os processos para um projeto, o projeto que seja de 3, de 4 meses, de 1 ano, que seja, a gente tem que fazer toda a documentação e levantar todos os requisitos necessários para essa implementação, para que a gente consiga mitigar o mínimo de riscos possíveis que a gente vai encontrar durante o desenvolvimento ou implementação desse projeto. Então, aqui na otimização, quando a gente está quando a gente está identificando, né, o usuário, ou a pessoa que está ali olhando no nosso site e a gente consegue identificar o produto de interesse dela, da próxima vez que essa pessoa entra no nosso site, no nosso portal, que seja, a gente já consegue identificar o produto de interesse dela e já consegue automaticamente personalizar a página para que ela já identifique esse produto de cara. Porque hoje, ou quando a pessoa entra num site, ou quando ela é impactada por algum anúncio ou algum pop-in que seja, se essa oferta não segurar a pessoa por 5 segundos, ela não fica mais tempo que isso no site. Então, assim, esse impacto de primeira, que é esses 5 segundos,
que é importante para que a pessoa fique mesmo no site, a gente consiga essa conversão e um lead bem qualificado. Esse case da T-Mobile é um case bom porque ele mostra bem a personalização de conteúdo, que é uma das features, né, de automação de marketing. Aqui no banner principal, se ele gosta de Samsung, entrega Samsung, se gosta de BlackBerry, que ninguém mais gosta, mas quem ainda gosta, entrega BlackBerry, e iPhone, que 99% das pessoas gostam. Mas também outra coisa, que logo aqui embaixo tem uma parte da automação que é importante, que é a recomendação de produto, né? Também é um feature de automação de marketing. Depois não vamos esquecer de falar também das integrações com call center e chat, que inclusive chat a gente usa aqui. Tem mais um também. São várias possibilidades da automação de marketing, que não é só mostrar um pouquinho. Na verdade, essa é o mais efetivo, né, da automação. Você escurece a tela no momento com o produto de interesse daquele usuário e no momento certo eu escureço o site e dou um descontinho para ele. É o último estágio. Exatamente. É um pop-in, né, uma coisa assim. Empurrão final, né? A GM usou muito tempo aqui o voucher de desconto numa captiva, num produto específico, em que o usuário imprime isso, tem toda uma segurança por trás, e leva numa concessionária, também é um tipo de automação. Enfim, aí vocês vão falar do resto, mas são várias possibilidades. Automação é um mundo à parte, um barato. Só depende da criatividade, né, da equipe de criativos. E implementação. Que não esse pequeno detalhe. Bom, aí tem um pouco mais, né, de website personalization. Um dado interessante que a gente tem, isso foi levantado junto aos nossos clientes, é que a conversão costuma ser 7 vezes maior, né, em sites com website personalization. Ou seja, a pessoa está na nossa casa, mas é como se ela estivesse também na casa dela, vendo as coisas que ela quer ver. Então, nesse caso, por exemplo, aí de Kia Motors, a gente mostra o conteúdo que ela quer, né, o produto de interesse que ela busca. A gente pode mostrar as ofertas mais relevantes para aquele produto que estão disponíveis naquele momento. E a gente ainda tem como identificar, como a gente viu na tela das bolinhas, né, a gente consegue identificar o segundo, terceiro, quarto produto de interesse daquela pessoa. Então a gente ainda consegue ter ação e trabalhar em cima desse segundo e desses outros, né, esses outros produtos de interesse. Podem ser quantos forem. Aqui, como o Gali estava falando, a gente consegue integrações especiais. Então, por exemplo, se a gente perceber que o usuário está demonstrando um comportamento de dúvida dentro do site, por exemplo, ele vai, navega, sobe, desce na página, vai para outra página e volta para aquela de novo, e, enfim, o algoritmo identifica que o usuário está com dúvida e já mostra uma janela, abre uma janela de chat direto com o CRM especializado para aquela área do site. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui nesse caso Rossi, né, um dos nossos clientes, se a gente perceber que ele está interessado em um prédio específico ou um imóvel específico, e que ele pode estar com dúvida com relação àquele imóvel, um consultor especializado naquele imóvel pode abrir uma janela de chat a qualquer momento para conversar com aquela pessoa. Então, as possibilidades são realmente infinitas aí. E geração de lead para call center, inclusive, né? Então, se tiver uma dúvida, por exemplo, a pessoa coloca lá, o lead é enviado automaticamente para o CRM, CRM pega aquele lead em tempo real, já liga para a pessoa, em questão de 5 minutos a dúvida da pessoa já está sanada. Então, é realmente incrível. Então, aqui a gente tem um compilado, né, de todas algumas das muitas possibilidades dentro de automação, né, geração de leads, venda casada, pós-compra, tudo gerando a interação certa para a pessoa certa no momento certo. Eu vou falar uma coisa algum detalhe? Não. Eu queria falar do chat, porque é interessante essa integração tanto com o chat como com o call center. O chat, por exemplo, muitas marcas acabam tirando o botão do chat do site, deixando a plataforma identificar realmente o usuário que vai se beneficiar de falar com um atendente, né? Que realmente vai comprar alguma coisa, não só reclamar, por exemplo. Né? Essa é uma das... depende da estratégia de cada marca. Mas eu também informo, aí depende de que tipo de integração eu estou fazendo com a empresa de chat, mas eu informo o atendente
informações sobre a pessoa que ele vai falar, como o produto de interesse, engajamento, enfim, tem que ter essa integração, mas é possível. E a mesma coisa para call center, quer dizer, o atendente já vai começar a falar com o usuário já sabendo qual é o produto que ele se interessa, qual é o engajamento desse usuário, então já pode direcionar melhor a conversa. Perfeito. Agora a gente separou um case legal que a gente tem em automação. É um case automotivo, então vocês podem imaginar no cenário atual que é um desafio, né? Trabalhar com clientes automotivos hoje realmente é um desafio. Então o setor automotivo ele está em crise, então o budget não é uma coisa com que a gente pode contar. Então a gente tem a necessidade de extrair o máximo possível de cada interação que a gente se propõe a fazer com todos os nossos usuários, né? Bom, qual foi a nossa solução para tratar com esse cliente? Bom, a gente começou com uma campanha de voucher. Essa campanha de voucher, claro, aliado com o cérebro Ignition One, a inteligência Ignition One. Mas não era uma campanha de voucher normal, né? Ela é ativada pelo algoritmo, então o voucher só vai aparecer para uma pessoa que está realmente engajada e interessada naquele veículo. A gente, se tratando de voucher, né, é um desconto que é oferecido pela área de vendas, enfim, é um desconto que sai do bolso da montadora e vai para aquele cliente. Então a gente precisa ter algumas medidas de segurança, então entre elas o voucher é enviado automaticamente, a partir do momento que ele é gerado, o lead é preenchido, o voucher é gerado para aquela pessoa com o CPF dela, vai direto para o e-mail daquela pessoa e para a empresa que gerencia os leads dessa empresa. A automação tem muitas integrações. Sim, tudo está integrado. Com outras plataformas da marca, como por exemplo essa plataforma de segurança de geração de vouchers e leads, né? Uhum. A gente teve que fazer essa integração. Perfeito. E bom, o lead ele é enviado tanto para a empresa que gerencia esses leads, né, para o CRM dessa empresa, como também direto para a concessionária de preferência do cliente. Então, quando ele é impactado pelo pop-in, ele já tem um campo para escolher a concessionária que fica mais próxima dele, mais conveniente para ele. O voucher é enviado direto para o e-mail dele, então ele vai imprimir esse voucher e apresentar direto na concessionária. Então, são vários mecanismos de segurança que a gente tem que ter para garantir que a gente não vai ter perdas e tirar o máximo dessa campanha. Uma das dificuldades que a gente tinha é a quantidade de vouchers disponível para cada carro, né, que ela é limitada. Então a gente tem aí vários tipos de carros diferentes, né, com vários valores diferentes e uma quantidade limitada de cada um desses vouchers. Bom, nossa estratégia novamente, a interação correta para a pessoa correta no momento correto. Não importa qual seja o interesse dela. A gente, nesse caso, foi um cliente automotivo, né? Então, no caso, a gente está vendendo carro. Podia ser passagem aérea, pode ser piano, a gente pode ser inclusive guitarra. a gente tem um cliente que é a Fender. Então pode ser, como tem um case nosso que é do nosso DMP, que são pessoas que são interessadas em banjo, por exemplo. Devem ser as pessoas mais estranhas do mundo, mas pode ser qualquer coisa. O case aqui é de alto, mas pode ser qualquer tipo de indústria. Né? Sim, a estratégia é essa. É a interação correta, identificar a pessoa correta, identificar o produto de interesse dela e oferecer a interação no momento em que ela for converter. Os resultados disso são... Os resultados que a gente conseguiu com essa campanha são realmente incríveis, né? Então a gente tem aqui no primeiro momento, dezembro de 2014, até então tinha sido a melhor conversão deles. A gente estava entregando bastante voucher e a gente conseguiu 14% de conversão, ou seja, a gente vendeu 109 carros em dezembro. O melhor mês, né? É um mês que é de presentear a esposa, de presentear o pai, a mãe. Então o pessoal realmente compra. Quem pode, né? Presentear com voucher fica mais fácil. Né? Bom, voucher fica mais fácil.
E aí, quando chegou janeiro, a gente entregou muito voucher, a gente estava ali ainda buscando o entendimento dos usuários, a gente passa por esse período de aprendizagem para entender como é o comportamento desses usuários dentro do site, entender como eles vão navegar e como eles vão converter. Então, é claro que para a gente chegar nessa inteligência, a gente depende de dados oferecidos também pela empresa, no caso pela montadora. Por exemplo, de scoring que você determina que você vai impactar, Exatamente. sobe, desce scoring, enfim, tem muito tweaking mesmo. Exatamente, foi nisso que a gente chegou. Em fevereiro, a gente aumentou bastante o score-alvo que a pessoa tinha que alcançar para receber o embarque. Mais pessoas menos Não, a gente aumentou o score, então a gente pegava pessoas mais engajadas. Menos pessoas, mas mais engajadas. Isso. Então o que aconteceu? A gente entregou pouquíssimo voucher. Mas desses pouquíssimos vouchers que a gente entregou, nossa conversão foi incrível. A gente chegou a 19% de conversão. A gente entregou aí menos de 400, não, uns 300, 200 vouchers. E conseguiu vender 54 carros em cima disso. O que a gente entendeu? Bom, se a gente tem diversos modelos de carros diferentes, com diversos valores de vouchers diferentes, e para cada um desses vouchers a gente tem uma quantidade de vouchers disponível diferente, a gente tem que colocar um score-alvo para cada um desses carros, né? E acompanhando muito de perto a conversão, as vendas. Então, todos os dias a gente recebe relatórios dos nossos parceiros, de como estão indo as conversões, de como estão indo os tratamentos desses leads, desses vouchers. E a partir daí veio a bonança, né? Então, a partir de março, depois que a gente tomou essas medidas, a gente entregou aí uma quantidade muito boa de voucher, em torno de 1.100 vouchers, né? A gente vendeu 156 carros nesse mês, 15% de conversão. Em abril, a gente entregou mais ainda, entregou quase 1.200 vouchers aí, conseguiu 247 carros vendidos, 21% de conversão. E agora, em maio, esse mês, até anteontem, né, dia 26, terça-feira, a gente já tinha vendido 288 carros para esse cliente, alcançando aí 24% de conversão. Nossa mira é 26 a 30. O cliente deve estar contente com você, não? O Guilherme está espero que brilhando. Vai ganhar um carro. Vai ganhar um carro. Pô, avisa eles aí. Não vou negar, não. Tudo bem. Bom, esses são os resultados que a gente tem conseguido, né? São resultados realmente incríveis. Bom, se vocês quiserem mandar pergunta pra gente, entenderem um pouco mais, a gente está aqui. E é isso, Gali. Você tem mais alguma coisa, Roberta? Não, queria só agradecer. Queria passar para a última página, mas... caiu tudo. Era o último slide, né? Era o último slide. Queria agradecer a presença, a participação de todos, enfim. Obrigado. O número de pessoas aumenta a cada webinar. E a gente está disponível aqui para isso mesmo. É um prazer enorme, na verdade, estar passando e trocando informações sobre esse mercado programático, que é novo para todo mundo. E é importante que a gente fale bastante. Tem muitos nomes que as pessoas chamam a mesma coisa de nomes diferentes, ou tem muita confusão, e é importante essa troca de conhecimento, que vocês mandem perguntas, etc. Então, obrigado a Roberta Mello, obrigado ao Gui, Guilherme Carneiro, obrigado, Drake, pela belíssima apresentação, e Mariana sempre coordenando isso tudo, de forma divina, Mariana Moroni. E obrigado, Gali. Muito obrigado. Claro. Tchau, obrigado. Até o próximo. Um abraço. Obrigado, até a próxima.